Então, vamos lá. Vou colocar aqui a minha listinha de chamada para vocês acompanharem aqui comigo. Dá para ver aí, turma? Dá. Eu consigo ver. Então, vamos lá. Ana Clara? Ana Clara saiu da escola. Ana Gabriela? Presente, professor. Andrei? Presente, professor. Arthur Diolino? Arthur Gomes? Presente, professor. Arthur Gomes. Caio Matheus? Eduardo? Enzo? Giovana Santos? Júlia Alves? Presente, professor. Gustavo Bonifácio? Desculpa, Professor, o Arthur Gomes e o Eduardo disseram presente no chat. o Arthur Gomes E e o Javier. Arthur Gomes e Eduardo. Bom, Gustavo Bonifácio, não. Isaac? Albert? Jonathan? Professor, o Jalbert está presente. José Maria? Alô? Sim. Presente. Larissa? Presente. Marcos Vinícius? Desculpa, eu passei o Luciano aqui. Luciano? Marcos Vinícius? Maria Fernanda? Presente, professor. Maria Luísa? Matheus Bergamo? Matheus de Araújo? Matheus Oliveira? Natália? Presente. Nicolas Nakashima? Nicolas Idec? Pietro? Rodrigo? Valéria? Rian? Muito bem. Vamos voltar aqui no nosso lobby. Deixa eu tirar aqui. Ver quem está esperando. Era só um pouquinho. Arthur Diolino, Luciano, Nicolas Idec. Ok, Arthur Diolino, Luciano, Nicolas Idec. Alguém perdeu a chamada aí, turma? Acho que não. Deixa eu ver aqui no lobby. Espera só um instantinho. Arthur Gomes, presente. Eduardo, presente. Andrei, presente. Nicolas Nakashima, presente. Certo. Já está marcado aqui. Vocês viram a coluna de faltas ali, pessoal? Sim. Posso adivinhar? O senhor vai usar isso aí para média, né? Lembra daquela nota livre? Lembro. Então, Ainda bem que eu tô com 0 falta. você e o Kevin, né? Mas tem mais aqui, deixa eu ver. Tem mais gente que não faltou nenhum. Oi. Eu queria te falar. Eu me chamo Ana Gabriela. Eu, sem querer, pensando que você tinha falado Ana Gabriela, eu me confundi com a Ana Clara e falei presente na vez Ana Clara. Ah, você é Ana Gabriela, né? Já marquei aqui, sem problemas. Professora,
Eu Peraí que sempre eu tô... falei da mesma. Valéria chegou. Boa tarde, Valéria. Muito bem. Galerinha, eu sei que muitos de vocês não pegaram ainda a apostila nova. Alguns já pegaram, né? Mas eu já queria hoje começar a fazer uma introdução nos nossos assuntos novos. Tudo bem? Tudo bem, se Sim, professor. se você Assim, pegar algum exercício, é, eu anoto no caderno e depois eu faço isso. puxando. Quem tiver sem apostila não tem problema. Pega o caderno e lá no caderno, o que nós formos fazer agora, vocês vão anotando lá no caderno. Depois que receber a apostila, vocês É só... transferem lá para a apostila nova. Tudo bem? Tudo bem, Combinado então? sim. Sim, Então, professor. deixa eu mostrar para vocês aqui a apostila na minha telinha. Ver se dá para enxergar aí. Espera lá que eu vou colocar lá. Desliga a câmera, Jolino. Abrindo e ampliando. Dá para ver aí, pessoal? Sim, professor, eu estou conseguindo ver. Então vamos lá. Volume 4 aí, a apostila 4, né? Nós vamos estudar então no capítulo 10, probabilidades, gráficos e porcentagem. Então veja, a questão das probabilidades, né? Ela é uma área muito importante da matemática, porque envolvem cálculos onde você determina possibilidades de ocorrer, né? Um episódio, alguma coisa que você queira determinar qual a chance de acontecer, né? Um determinado evento. Então, nós vamos ver como é que nós fazemos o trabalho, né? O tratamento matemático para poder determinar as probabilidades das ocorrências de determinados eventos. Vamos, né, trabalhar com gráficos, também voltar com aquela questão dos gráficos lá de barras, gráficos de linhas, gráficos do tipo torta, né? E retomar também os estudos, né, a respeito da utilização das porcentagens. As porcentagens estão associadas lá tem relação com as probabilidades. Então, para você dar um tratamento matemático para probabilidades, você vai precisar usar de novo, né, as informações lá sobre os números, né, que são utilizados lá em frações, números decimais, aplicações em porcentagem, os números racionais, né? Acabou de chegar o Matheus Oliveira aqui, deixa eu colocar ele aqui na sala. Matheus Oliveira. Boa tarde, Matheus Oliveira. Tudo bem? Pronto. Voltando lá. Ampliando. Dá para ver aí, turma? Sim. Lá no capítulo 11, nós vamos estudar poliedros e unidades de medida. Os poliedros, então, vai ser legal porque nós vamos trabalhar agora com aquelas figuras que são sólidos, né? Então, vendo esse dadinho aqui, que vai até 12 na numeração? Estão vendo o dadinho? Laranja aí? Sim, professor. Sim. Ele é um poliedro. Ele tem, então, poliedros serão figuras que terão vários lados, né? Várias faces. Quantas faces tem esse dadinho que vocês estão vendo aí? 12. 12 faces. Então, esse carinha aí é um dodecaedro. Ele é um poliedro que possui 12 faces iguais, um poliedro regular. Então, nós vamos aprender, né, a trabalhar com esses poliedros, quais são os seus elementos, Professor, o como Caio que nós Matheus falou que calculamos, tá à espera. né, os elementos que compõem qualquer poliedro. Deixa eu ver aqui, quem que falou que está na espera? Matheus de Oliveira, de novo. O Caio Matheus. Aham. Espera só um instantinho. Voltando lá. Ampliando.
Então tá aí, né? No capítulo 11, vamos estudar aí a parte de geometria, que é, né, as nossas figuras geométricas espaciais, os poliedros. E no capítulo 12, vamos começar a entender o que são igualdades e desigualdades. O que seriam essas coisas? As igualdades serão expressões matemáticas que vão representar o que nós vamos aprender lá na frente, o que é chamado de uma equação. E nas desigualdades, nós vamos começar a entender como são as expressões matemáticas que vão gerar lá na frente o que nós chamamos de inequações. Beleza, turma? Beleza. Olha aí, ó, outros poliedros. Aquele dadinho verde ali, ó, quantas faces ele tem, aquele poliedro? Vai até 8, né? 8. 8 faces. E esse dadinho vermelho aqui, que tem 20 faces, concordam ou não? Sim. Sim. É isso aí, são os nossos poliedros. Então, pessoal, primeiro assunto nosso aí, no capítulo 10, probabilidade, gráficos e porcentagem. Quem está com o caderninho em mãos, já escreve aí, então, no título, no caderninho, com a data de hoje, capítulo 10, probabilidade, gráficos e porcentagem. Anotaram aí, turma? Quer dizer, eu não preciso perguntar porque eu já tô com a apostila aqui. Quem está sem apostila já anotou? Repete aí. Está na tela. Probabilidade, gráficos e porcentagem, capítulo 10. Ah, tá, obrigada. Posso ir adiante aqui? Sim. Sim. Então tá aí, pessoal. Leiam esse texto comigo, acompanhem aqui o texto. Os dados a seguir compõem o relatório Perspectiva da População Mundial, revisão de 2017, lançado pelo Departamento dos Assuntos Econômicos e Sociais da ONU. Então tá lá, população mundial, projeção da população mundial até 2100. Então vejam, em 1990, nós tínhamos 5,3 bilhões de pessoas. Em 2017, já temos 7,6 bilhões de pessoas. Em 2030, a projeção, porque nós estamos em 2020 ainda, né, é de 8,6 bilhões de pessoas. Em 2050, seguindo essa mesma tendência, nós vamos ter 9,8 bilhões de habitantes. Em 2100, a projeção é de 11,2 bilhões de habitantes no planeta, população mundial. É gente, não é? Vocês perceberam que existe uma tendência de crescimento? Eu vou passar aqui uma reta, olha só, ao longo do tempo, não vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, perceberam? Sim. Então, Professor, oi. isso aconteceria porque a gente está com um desenvolvimento muito rápido de medicina, né? Alongando a vida das pessoas. Sem dúvida, nós temos melhores condições, né, de qualidade de vida hoje, né? Hoje você tem uma melhor qualidade de vida porque você tem acesso a uma medicina melhor, né? Você tem vacinas, você tem medicamentos, você tem tratamentos que são oferecidos, né? Isso faz com que a expectativa de vida aumente. Você tem uma melhor oferta de alimentos, uma alimentação melhor. Oi? O Caio Matheus tá na espera. Ixi, mas ele tá um cai-cai, hein? Toda hora eu paro aqui para colocar ele. Mas eu acho que... Eu já entrei, professor. Oi? Não entendi. Já entrei. Não entendi. Ah, ele entrou agora. Ah, entrou? Beleza. Mas com todo esse desenvolvimento da medicina, pode ser que a gente aqui da sala ainda... Olha, a sua geração, que é uma geração que tem uma oferta de qualidade de vida melhor, é muito possível, né, que tenha uma expectativa de vida bem maior. O que se acredita é que a expectativa de vida aí dos seres humanos chegue aos 100 anos, né?
sem dúvida. Sim. Mas talvez esse número em 2005 poderia ser bem maior, porque eu acho que atualmente diminuiu muito a quantidade de crianças. Também pode ser, né? O que acontece é que são projeções que são feitas, né, de crescimento populacional. Os países mais ricos têm uma quantidade de filhos menor, você tem um crescimento de população menor, e nos países mais pobres, né, tem um crescimento de população maior. Mas aí, na média, é que se tira qual que é o aumento mundial, né? Sim. Então, é por isso que vem essas perguntas aqui, essa primeira pergunta. Por que as projeções populacionais são importantes? O que vocês acham, pessoal? Por que são importantes essas projeções? Não sei não. Veja só, se eu não souber quantas pessoas, né, eu vou ter daqui a 10 anos ou 20 anos, eu não tenho como fazer políticas públicas de saúde, de educação, de transporte, de investimento em infraestrutura, de cidades, para poder receber toda essa gente. Entendeu? Uma outra coisa, se nós temos uma agricultura que faz uma produção de alimentos, né? Se eu não tiver uma projeção do crescimento da população, vai ter mais gente comendo, eu não faço os investimentos que eu tenho que fazer para aumentar a minha produção de alimentos. Eu tenho que aumentar a produção de alimento, eu tenho que aumentar a produção de remédio, eu tenho que aumentar a produção lá de combustíveis, enfim, de tudo que é necessário para atender a demanda de mais gente. Então, é importante você ter uma projeção, né, de como você vai ter uma população daqui a 10, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, para que você consiga se preparar em oferecer a estrutura necessária para essas pessoas. Sim. Segundo, que recursos necessários à sobrevivência podem vir a faltar com o aumento populacional? Então, é o que eu estava falando para vocês. Eu tenho que me preocupar com alimento, eu tenho que me preocupar com água, eu tenho que me preocupar com saneamento básico, ou seja, oferecer água tratada, rede de esgoto. Eu tenho que me preocupar com produção lá de medicamento, eu tenho que me preocupar com sistema de saúde, um monte de coisas, né? Concordam ou não? Sim. É por isso, então, que nós precisamos, né, fazer cálculos sobre previsões, prever o que nós teremos lá no futuro, né? E dentro dessas previsões, uma das áreas da matemática que são muito importantes para isso é a questão da probabilidade. Então vejam aí, pessoal, os objetivos nossos para estudar probabilidade. Nós vamos estudar esse capítulo para quê? Calcular probabilidades, né, de ocorrência de eventos aleatórios. O que significa aleatórios? Que foge do nosso controle. É como se eu pegasse um dado e jogasse esse dado para o alto, e aí vai aparecer um número lá quando ele cair, não vai? Sim ou não? Sim. É um evento aleatório. Nós não sabemos o que vai dar de resultado naquilo. Aquilo é um fenômeno aleatório. E você vai ser capaz de fazer o que também, depois de estudar esse capítulo? Ler, interpretar tabelas, gráficos. Você vai aprender a planejar uma pesquisa, vai escolher um tema, vai fazer a coleta, organizar, analisar os dados. E com todo esse processo de coleta, organização e análise, você vai chegar numa conclusão a respeito do porquê você fez aquela pesquisa, né? Então, começamos aqui com probabilidade. Estão vendo a mocinha aí? Grávida? Sim. É a Mariane, não é? A Mariane está grávida do seu primeiro filho e pretende ter outros 2. Ela ainda não sabe o sexo do bebê. Quantas são as possibilidades quanto à ordem de nascimento em relação ao sexo dos 3 filhos? Como é que nós podemos fazer isso, pessoal? Então, vamos pensar assim, ela está com o primeiro filho que ela não sabe o sexo. Ela quer ter 3 filhos. Qual seria a probabilidade, por exemplo, dela ter o primeiro filho, menino, o segundo menino e o terceiro menino? Qual seria essa possibilidade? Ou uma outra ordem,
o primeiro menino, o segundo menina e o terceiro menino. Seria Ou uma você. outra possibilidade. Digamos que fosse a primeira menina, segunda menina, terceira menina. Os 3 filhos, né, serem meninas. Possibilidade de Quais seriam? 40%. Então vejam, pessoal, para nós conseguirmos analisar uma situação como essa, nós construímos o que nós chamamos de árvore de possibilidades, tá certo? Na árvore de possibilidades, eu tenho então esta situação, vou mostrar aqui para vocês. Primeiro filho, pode ser o quê? Menino ou Menina. menina. Concordam ou não? Concordo. Então, eu tenho aqui as possibilidades da metade. Metade das chances do primeiro filho é de ser menino e metade, na segunda chance, de ser o quê? Menina. Menina. Agora vem o segundo filho dela aqui, ó. Pá, segundo filho. Pode ser o quê? Menino ou Menino. menina. Concorda? Concordo. Sim. E aí vem lá a terceira possibilidade, onde eu tenho de novo as chances de ser menino ou Vez mais, as chances de menina. ser do mesmo gênero diminui. Então vejam, eu comecei com metade. No segundo filho existe a metade das chances de ser menino ou menina. Terceira, metade também. Concordam? Sim. E vejam que eu tenho um meio e um meio. Na primeira, no primeiro filho, eu tenho o denominador aqui, ó, de metade, é 2, não é? Sim. Na segunda, eu tenho metade aqui e metade aqui. Veja que agora eu tenho o denominador 2 e aqui também 2. Portanto, uma possibilidade em 4. Concordam? Sim. E depois eu tenho aqui, ó, no terceiro filho, uma possibilidade em quantas? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, olha só, pessoal, o número de possibilidades, né, que nós podemos fazer aí, nesse caso, são 8 possibilidades. Em que sentido isso acontece? Menino, 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 menina, 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 menino, menina, 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 menino, menina, e assim por diante. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Então, vejam, como que nós colocamos isso de maneira, né, na linguagem matemática. No primeiro filho, quantas possibilidades eu tenho? 2. No segundo filho, quantas possibilidades eu tenho? 2. E no terceiro filho, quais são as possibilidades? 2. Se eu multiplicar essas possibilidades no primeiro evento, no segundo evento e no terceiro evento, vocês concordam que eu tenho 2 elevado ao cubo? 2 vezes 2 vezes Sim. 2? Concordam? Sim. E isso corresponde a quanto? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 8. Então, eu tenho aí, pessoal, um princípio na matemática que é chamado de princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem. Com esse princípio fundamental, que é um princípio multiplicativo, eu pego sempre as possibilidades e vou multiplicando-as. Quando eu faço isso, eu percebo que eu tenho 8 possibilidades de nascimento quanto ao sexo dos 3 filhos. Querem ver outra situação aqui? Como é que isso pode Eu não ocorrer? entendi bem, professor. Então, vejam. Eu tenho 8 possibilidades. Concorda? Lá da nossa árvore aqui, ó. Sim. Essas 8 possibilidades significam o quê? Pode nascer menino... Deixa eu pôr aqui assim. Subir um pouquinho. Agora sim. Quer ver uma possibilidade aqui, ó? Menino, menino, menino. Concorda? Sim. Outra possibilidade. Menino, menino, menina. 2. Depois, menino, menino, Menino.
Tem mais alguma ou não? Não. No primeiro não tem, né? Sim. Vou colocar numa outra cor para você verificar aqui comigo. Então, a primeira possibilidade. Nasce menino, depois outro menino e depois outro menino. Tudo bem? Tudo bem. Uma segunda possibilidade. Vai nascer um menino primeiro, Uma depois menina, pode nascer uma menina, depois um menino. depois um menino, pode ser? Ou Duas pode ser um menino, uma menina e outra menina. O que será uma outra possibilidade. Se você fizer todas as combinações de possibilidades, seguindo essa árvore de possibilidades, você vai chegar na conclusão que você pode obter 8 possibilidades. possibilidades. Concorda? Concordo. Essa que é a ideia da árvore de possibilidades. E como que nós fazemos isso sem precisar ficar desenhando uma árvore como essa? Nós fazemos isso através desse princípio fundamental da contagem, que nós chamamos de princípio multiplicativo. Eu pego, então, os eventos. Que eventos são esses? O nascimento dos filhos, tá? Esses são os eventos. Quais são as possibilidades dentro desses eventos? O primeiro evento, o nascimento do primeiro filho, quantas possibilidades existem? Duas. Aí vem o nascimento do segundo filho, é outro evento. Quantas possibilidades eu tenho? Duas. Quando vai nascer o terceiro filho, é um terceiro evento que tem quantas possibilidades diferentes? Duas. Para que eu saiba quais são todas as possibilidades, né? Nesses 3 eventos, eu multiplico 2 por 2 por 2. Obtenho 12 Doze. elevado a 3. que é igual a quanto, pessoal? A 8. 8. Olha aí, é esse que é o princípio fundamental da contagem. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Nós vamos sempre multiplicar, né, as possibilidades, os eventos possíveis. Aqui é apresentado um outro exemplo para nós. Acompanha comigo aqui, pessoal. Então, vejam. Eu tenho uma situação que existe a chance aqui de nascimento do primeiro um menino, depois outro menino e depois outro menino, concordam? Sim. Sim. E uma outra situação que poderia ser uma menina com outra menina e nascer depois uma outra menina. Sim. Então, vejam, essa situação ocorre quando os filhos que nascem, os 3 têm o mesmo sexo. Então, um evento em que o primeiro, o segundo e o terceiro filho nasçam com o mesmo sexo, ou seja, os 3 nasçam meninos, ou os 3 nasçam meninas. Qual é a probabilidade, a chance disso acontecer? 2. E quantas possibilidades são possíveis? 8, não é? Sim. 8, sim. Então vejam agora o que acontece. O número de resultados que nos interessam são 2. Todo mundo nasceu menino ou todo mundo nasceu menina. São 2 as chances. Não é isso, pessoal? É. Sim. Eu divido pelo número de resultados possíveis. Quando eu faço essa divisão, 2 resultados favoráveis, todo mundo menino ou todo mundo menina, são 2 resultados favoráveis pelo total de resultados possíveis, que são 8. 2 dividido por 8 é a mesma coisa que 1/4. Divido por 2 em cima e embaixo, lembram disso? Sim. Reduzir a fração irredutível. E quando eu divido 1 por 4, eu transformo esse número racional na forma fracionária em número decimal, 0,25, concorda? Sim. E eu posso transformar esse número decimal num valor expresso em porcentagem, 25 por 100. Basta multiplicar 0,25 por 100. Sim. Tudo bem, turma? Tudo bem. Então, notem, a probabilidade de que os 3 filhos nasçam com o mesmo sexo, menino, menino, menino,
ou menina, 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 é de 25%. Não é legal isso? Legal. Bacana ou não é? Bacana. Posso ir Interessante. Sim. aqui, pessoal? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui a apostila do aluno. Deixa eu ver como é que está meu tempo, porque ainda dá tempo, sim. Eu vou colocar para vocês as perguntas que vocês vão responder no caderno, tá? Porque essa que eu abri agora ela já está com as respostas. Espera só um pouquinho que eu vou abrir a outra aqui, tá? Olha que legal o do senhor. Viu aí? O meu é um mosaico. Professor, o Arthur Oi? disse que ele tá na espera, que caiu. Ah, tá. Deixa eu ver aqui como é que tá a situação. Arthur, O Rodrigo Gustavo, e o Vitor. Rodrigo, Victor. Todos eles. E aí, pessoalzinho que entrou agora? Aí, pessoal, que entrou agora. Espera só um instantinho que eu tô achando aqui, tá, galera? Vocês estão vendo aí que eu vou procurar aqui os livros. Espera lá. O negócio tá lento. Deixa eu procurar aqui o volume 4, livro do aluno. Ué, Calma lá, calma lá. O professor, negócio devagar. Pode falar. pra mim parece que só o senhor tá na reunião. Sério? Sério. Pra mim também. Ué? O que será que aconteceu? Verdade, só aparece você. Normalmente nessa reunião, Zé Roberto Marques. Só tem uma pessoa no momento nessa reunião, tá aparecendo. Apenas. Professor José Deve ter dado deu uma bugada aí, não deu? deu uma. Galera, estão enxergando aí a página 4? Sim. Agora que nós estávamos conversando lá na questão da Mariane, responda essas questões que estão aí na tela. Item A. Qual a chance de Mariane ter apenas um filho do sexo masculino? De No uma item B. possibilidade. No item B. Aliás, não. Duas possibilidades. Aí, nesse caso, você vai pensar, né, nas possíveis combinações. Ah, tá. Entendi. São No duas. item B. Mariane acha que está esperando uma menina. Qual a chance dela estar certa? Duas? A possibilidade é de uma. Responda aí no caderninho, pessoal. Ah, tá. Não era para falar a resposta. Depois tem outra pergunta ali embaixo. Considere outra situação. Em uma escola de dança, Bianca, Laura, Fernanda, Bruno se preparam para um festival. Contudo, apenas um casal da escola se apresentará na noite de estreia. No item A, de quantas e quais maneiras podem ser sorteados um homem e uma mulher para formar o casal que se apresentará na estreia? Então, só pensar assim, tem que ser um casal, não é isso? Sim. Então, pode ser formado por Bruno, Fernanda, Bruno, Laura, Bruno, Bianca, Guilherme, Fernanda, Guilherme, Laura, Guilherme, Bianca, e Júlio, Bruno, Júlio, Fernanda, Júlio, Laura, Júlio e Bianca. Nossa, Então, quando o senhor falou Guilherme e Bianca, deu a impressão que o senhor falou Guilherme e Viana. Guilherme e Bianca. Então, vocês têm que fazer o quê? Aqui, aquela árvore, né? A árvore de possibilidades, para poder ver qual será a probabilidade. Se vocês quiserem tirar um print da tela para eu avançar aqui, e aí vocês podem responder com mais calma no caderno. Posso colocar o item B aqui? Acho que é só por as possibilidades, né,
Da dança. Aqui no Certo. item B, olha só, item B, qual a chance de serem sorteados um homem e uma mulher cujos nomes comecem com a letra B? O item C, André foi convidado para fazer parte do grupo. Caso ele aceite o convite, de quantas maneiras podem ser sorteados um homem e uma mulher para formar o casal que se apresentará na estreia? E no item D, qual é a chance de que André faça parte do casal sorteado? No item E, a chance de Fernanda ser sorteada é maior ou menor do que 30%? Tiraram um print aí, pessoal? Quem está sem a apostilinha? Como eu tô sem apostila, eu tô seguindo pelo. Quando você terminar, você tirar, eu tô seguindo pelo caderno. Como fala? Digital, que fica pelo positivo 1. Ah, entendi. Sem problema. Então, voltando lá na primeira pergunta, aqui nas questões. Tempinho aí para vocês responderem. E aí, responderam, pessoal? Quase, professor. Ah, errei. Agora vai. Fernanda. Professor, você pode me explicar de novo? Não entendi. Existem 8 possibilidades, né? De filhos para Mariane, não é isso? Não é a da. É a do grupo de dança. Ah, do grupo de dança. Então, de quantas e quais maneiras podem ser sorteados um homem e uma mulher para formar o casal que se apresentará na estreia? Então, para sortear um homem, quantos homens eu tenho no total? 3. E eu quero sortear um, não é isso? Sim. É uma chance, uma possibilidade, um sorteio de um. Em quantas possibilidades? Em quantas possíveis para um homem? 3, né? E para a mulher? Também 3, porque tem 3 meninas. Bom, aí que nós temos, né? Quantas e quais maneiras podem ser sorteados, né? Um homem e uma mulher para formar o casal. Eu posso sortear primeiro um homem entre os 3 e depois sortear uma mulher entre os 3, né? É 1/3 para homem e 1/3 para mulher. Tá bom. Deixa eu baixar aqui para o item B. Quais maneiras, né? Você pode fazer sorteios assim, você pode colocar os 3 homens em separado e as 3 mulheres em separado. E sortear uma mulher entre as 3 do grupo e sortear um homem entre os 3 do grupo, separados. Você vai ter possibilidades diferentes, é 1/3 de chances
no primeiro grupo dos homens e 1/3 de chances no grupo das mulheres. Agora, se você for sortear entre todos os participantes do grupo, aí você tem uma outra maneira, né? Você está fazendo, então, um sorteio de uma outra forma. Então, você vai ter que sortear no grupo de 6, vai ter a chance, então, de sair um homem, uma possibilidade dentre 6, né? E uma mulher. Então, são as maneiras diferentes. Eu posso fazer o sorteio com todos juntos, é como se eu colocasse o nome de todos numa caixinha, fosse sorteando, ou eu poderia fazer 2 caixinhas e colocar os nomes só das mulheres em uma caixinha e só dos homens em outra caixinha, entendeu? Sim. No item B, ele quer saber a chance de ser sorteado um homem e uma mulher, cujos nomes começam com a letra B. Entre as mulheres só tem uma que começa com a letra B, né? A Bianca. E entre os homens só tem o Bruno. Entre as mulheres, se você for fazer um sorteio separado, numa caixinha separada para mulheres, você tem 1/3 de possibilidades de sair a Bianca, concorda? E entre os homens, você tem também 1/3 de sair o Bruno. Sim. Uma possibilidade entre 3. Fala, Luciano. Certo. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Galerinha, depois vocês terminam no caderno, ou quem tiver com a apostila pode terminar em casa. E na segunda-feira nós voltamos com esse assunto aqui. Lembrando a vocês que a escola vai estar lá aberta para quem quiser ir buscar a apostila, fazer um drive-thru. É só avisar lá na coordenação que vão passar lá para retirar, que a coordenadora vai deixar disponível lá na recepção para vocês levarem, tá? Beleza, Ok. turminha? Ok. Beleza. Joia, então. Galera, um bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus, se cuidem e Bom, até mas o nosso pra você próximo também, encontro. professor. Tchau, professor. Até nosso próximo episódio. Até o nosso Até. próximo episódio. Temos o Tchau, Eric. professor. Tchau, galera. Um abração. Tchau. Tchau, tchau. Episódio 1 da temporada 4.